Agora falar de juros, porque a Thaís falou num ponto extremamente importante no fim do comentário dela. Com essa inflação subindo, sempre existe o risco daquele remédio mais do que amargo e que vem se tornando assunto nas últimas semanas entre assustados integrantes do mercado financeiro, uma nova alta dos juros aqui no Brasil. Durante a semana passada, diretores do Banco Central destacaram que a instituição não vai hesitar em elevar a taxa Selic caso seja necessário. Para falar sobre os próximos passos da política monetária brasileira, a gente conversa com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, boa noite. É sempre muito bom ter você aqui no nosso CNN Prime Time. Os atuais dados da economia brasileira justificam essa alta nos juros que está se comentando cada vez com mais força? Rafaela, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Por enquanto, não. Eu acho que existe, sim, uma preocupação, a Thaís colocou bem, como as expectativas de inflação estão mais altas, principalmente para 2025, existe essa preocupação com o efeito da atual taxa de juros, que é restritiva, mas não está sendo restritiva o suficiente para que essa inflação caia para mais próximo do centro da meta, que é 3%, de maneira mais rápida. Então, existe essa discussão, é uma discussão que o Copom já trouxe. Na verdade, a gente acompanha essa discussão desde maio, quando o Copom reduziu o ritmo de corte de juros, depois manteve a taxa nas reuniões seguintes e na última ata comentou que não hesitaria em subir os juros se necessário. O nosso cenário base é que ainda não é necessário. E como o próprio Focus mostrou hoje, a mediana das expectativas continua em 10,5%. Portanto, a expectativa da maior parte dos economistas continua na manutenção da Selic nesse momento. O cenário atual, para nós, não é um cenário que precise de uma nova alta de juros. A gente não tem uma aceleração de inflação tão forte que precisa de um novo choque de juros, e a política monetária ainda é restritiva o suficiente. Na verdade, ela é até mais restritiva, porque a expectativa de inflação está menor no próximo ano. Então, o juro, mesmo constante, ele significa um aperto monetário maior. Thaís? Rafaela, há uma leitura no mercado de que o próprio Banco Central se colocou num corner ali, se colocou numa situação em que de tanto latir vai ter que acabar mordendo, né? Ou seja, de tanto dizer, e aí eu destaco aqui o papel de Gabriel Galípolo, que é diretor de política monetária, apontado como aquele que será indicado por Lula para assumir a presidência do Banco Central no lugar de Campos Neto. Ele é que tem pesado a tinta nessa, não ameaça, mas nessa sinalização de que o Banco Central pode voltar a subir os juros. Eu queria entender como é que você enxerga a credibilidade do Banco Central. A credibilidade dele vai ficar arranhada se ele subir os juros ou se ele não subir os juros depois de ter alardeado tanto? O Banco Central ficou numa situação desconfortável, né, quando a gente olha os preços na curva de juros, ou seja, os juros de mercado refletem uma alta de juros, enquanto a pesquisa Focus não. Então, você vê que existe uma divisão hoje no mercado, entre aqueles que acreditam que há necessidade de uma alta de juros e aqueles que acreditam que não há essa necessidade. E muitos dos que acreditam na necessidade de uma alta de juros falam exatamente nesse ponto que você colocou, que é a credibilidade. A gente está vendo a primeira troca do Banco Central autônomo, a primeira troca dentro, né, de um governo. Acho que ela tem trazido alguma ansiedade, alguma preocupação, incerteza para o mercado. Acho que a nossa interpretação é que as falas do Galípolo vieram para reforçar o que estava escrito na ata. Se necessário, o Copom sobe os juros. Não significa que o Copom vai subir os juros, mas de fato as falas deram margem para essa interpretação e hoje a situação é uma situação desconfortável. O Banco Central deveria estar sinalizando melhor para o mercado os próximos passos, pelo menos no curto prazo, e a gente tem essa divergência, e isso é um ponto de atenção. O Banco Central pode eventualmente subir os juros porque o mercado precificou, e você não seguir o mercado pode causar um certo estresse, ou ele pode seguir os fundamentos. É o que a gente acredita hoje. O nosso cenário base é a manutenção dos juros. Os fundamentos não indicam essa necessidade de alta. Acho que, se bem comunicado, não deveria causar muita preocupação do ponto de vista da credibilidade. A credibilidade da política monetária também vem de uma política monetária de suavização dos ciclos econômicos. Mas, Rafaela, se o próximo passo que você coloca
pelo Banco Central for elevação dos juros nos próximos, eu acho que é 17 e 18 de setembro, a próxima reunião do Copom. Qual o impacto disso na nossa economia neste momento? Uma elevação desnecessária de juros, ela pode causar mais um aperto na economia. A gente, olhando para trás, os números do primeiro semestre foram números positivos, mercado de trabalho aquecido, PIB em alta, mas olhando para frente, existe uma preocupação com essa desaceleração, principalmente porque parte do crescimento econômico veio de um impulso fiscal que não deve se repetir no segundo semestre e não deve se repetir em 2025. Então, juros mais altos, na ausência de impulso fiscal, a gente pode ter uma desaceleração econômica até um pouco mais forte. E também, lembrando que o cenário externo também é um cenário de desaceleração. O Fed vai iniciar o corte de juros agora em setembro, porque existe também uma preocupação com a atividade mais fraca ao redor do globo, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Então, um aperto monetário desnecessário aqui pode causar uma desaceleração ainda maior em 2025. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Agradeço também Thaís Herédia. Boa noite. Obrigada, boa noite.